Beleza? Agora então a gente vai começar a fazer a nossa configuração da plotagem, pessoal. Quais as premissas iniciais para a gente ter a configuração da plotagem? Tá? É ter todas as layers configuradas. Tá? Lembra daquela configuração que a gente fez, né? Que cada linha, cada tipo de linha vai ter uma espessura? É aqui que é importante agora que todas essas layers estejam configuradas. É aqui que a gente vai ver se está tudo certo ou a gente precisa fazer algum ajuste. Beleza? Venho aqui no meu layout então, volto nas minhas pranchas. Como que eu jogo os meus desenhos aqui dentro? E aí que a gente vai inserir mais um termo para vocês, que é a tal da viewport. O que é uma viewport? Como que escreve viewport? Viewport. Tá? Isso aqui é uma viewport. Assim que escreve uma viewport. Beleza? O que é uma viewport, pessoal? Uma viewport é uma janela. Uma janela que vai dar acesso a todos os seus desenhos que tem lá no model. Você não vai precisar sair do seu layout, tá? Para ter acesso aos seus desenhos no model. Da mesma forma que você não vai precisar copiar os desenhos para o seu model, para o seu layout, aliás. A viewport, ela é justamente esse portal, essa janela que dá acesso de uma modalidade de desenho, uma aba de desenho a outro, ok? Como que a gente cria uma viewport, pessoal? O comando de viewport é mv, enter. Então você vai criar uma nova viewport. A criação da viewport se dá da mesma forma que é a criação de um retângulo, ok? Então você vem aqui, né, digito lá mv, enter, pego no canto inferior esquerdo, acho que meu F9 está ativado, aí, pronto. No meu canto inferior esquerdo ou superior, tanto faz, mas eu prefiro aqui no inferior, tá? Clico aqui, né, e jogo até o meu canto oposto. E eu criei a minha viewport. Vejam que todos os meus desenhos estão aqui, ok? Professor, mas você lá no seu desenho, quando você foi fazer a prancha, você cortou essas linhas aqui. E se eu for dar um trim, eu não consigo, né? Exatamente. Lembra daquela layer, né? Que eu falei para vocês que se vocês desenhassem com ela, ela não ia sair na impressão, que é a tal da layer def points. Que ela tá onde que ela tá? Vamos ver. Aqui. É a tal da layer def points. Para vocês deve estar branco, se vocês não modificaram. Para mim, como eu costumo modificar, eu deixei ela verde. O que é a layer def points, pessoal? A layer def points é a layer que não vai sair na impressão. Ok? Então, todas as minhas, né, viewports, eu costumo colocar na layer def points. Como que eu faço isso? Seleciono a viewport e venho aqui, seleciono def points. Pronto. Tá tudo na minha def points. Isso daqui, essas linhas aqui, ó, em verde, não vão aparecer na minha plotagem, na minha impressão. Ok? Pessoal, e aqui eu tenho acesso então a todos os meus desenhos. Só que vocês vejam que se eu aproximar e se eu modificar, se eu mover, eu vou mover a prancha como um todo e não o desenho. É aí que está a grande sacada da viewport, pessoal. A viewport, ela só dá acesso a quem pede, tá? Como que faz para eu pedir acesso para essa viewport? Tá? Para esses desenhos pela viewport. Dou 2 cliques dentro da minha área de viewport e vejam que aqui as bordas dela ficou acesa, ficou numa linha mais grossa, que quer dizer que a minha viewport está ativada. Se eu der o pan, né, se eu fizer o comando pan aqui, né, no meu desenho, vocês vejam que agora vai mexer todos os meus desenhos, mas não vai mexer na minha prancha. Se eu der zoom, vai mexer nos meus desenhos, mas não na minha prancha. Tá? Então é essa a grande sacada da viewport. Como que eu faço para sair? Dou 2 cliques, fora. E agora vem um grande problema, pessoal. Muitas pessoas ficam, entre aspas, presas na viewport. Vamos ver como que isso acontece.
Eu venho aqui, dou um zoom, tá? E chega uma hora que eu não vejo mais as bordas da minha viewport, né? Não tem mais aquelas bordas verdes da viewport. E eu venho aqui, dou 2 cliques e vou mexendo no desenho, mexo e tal. E eu quero sair da viewport. Se eu tiro o zoom, eu não consigo sair. Porque na minha prancha, ó, a minha prancha não mexe. E eu preciso dar 2 cliques fora da minha viewport para eu conseguir sair, né? Só que eu não consigo clicar fora porque todo lugar que eu clico é dentro da viewport. Tá vendo? Eu não consigo sair. E é aí que eu fico preso na viewport. Ninguém consegue sair. Tá? Muita gente se desespera aqui, fecha o desenho, abre de novo, acha que é erro, mas tem uma forma muito simples de resolver isso daqui, que é o comando PS. Tá? Ditou PS, né, Paper Space, deu um Enter, pronto, já saiu da viewport. Então sempre que acontecer isso, de vocês estarem presos em uma viewport, não conseguir sair, mesmo que você dê zoom, digita PS, Enter, e você vai conseguir sair. Beleza? Isso é um erro muito comum de se acontecer, pessoal. É uma coisa muito comum que muita gente se desespera, mas não precisa disso. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai para a organização. Agora que a gente tem acesso, né, a esses desenhos, a essa viewport, a gente vai para a organização dos meus desenhos. A minha diagramação da prancha. O que é uma diagramação de uma prancha, pessoal? É você exatamente organizar os desenhos dentro de uma prancha. Não é porque eu tenho a possibilidade de ter várias pranchas que eu vou colocar uma prancha em cada, um desenho em cada prancha, né? Eu tenho que ordenar esses desenhos dentro da minha prancha, tá? Para que fique de fácil compreensão e para que todo esse projeto, né, para que eu não perca, entre aspas não, literalmente para que eu não perca dinheiro. Porque quanto mais pranchas, vocês vão ver que essas pranchas são caras, quanto mais pranchas eu tiver, né, vamos reformular essa frase, quanto pior for a minha diagramação, mais eu vou ter que gastar dinheiro com pranchas. Então a minha ideia, né, sempre a nossa ideia é otimizar espaço de prancha, ok? Quanto mais desenhos estiverem dentro de uma prancha, isso para projeto arquitetônico, pessoal, melhor vai ser a minha diagramação. Porém, obviamente, a gente tem que ter uma linha de raciocínio dentro da diagramação, tá? Então, vamos lá. Como que a gente organiza esses desenhos? Como eu estou fora da minha viewport, eu venho simplesmente no Model. E uma coisa que eu costumo fazer para organizar esses desenhos, cada um dos desenhos eu crio um grupo, e agora é grupo, não precisa ser bloco, tá? Para cada um deles eu crio um grupo, olha só. Tá? Para que nenhum objeto se perca do meu desenho enquanto eu estiver movendo eles. Então veja, todos os desenhos estão em um grupo diferente. Olha só, cada um deles. Tá? O que eu vou fazer agora? Selecionar todos e vou copiar. Copiar para onde, professor? Para qualquer lugar do seu model. Para um lugar mais distante. Pronto. Copiei para cá. Porque aqui é onde eu vou conseguir, onde eu vou poder mover esses desenhos com maior liberdade. Professor, por que eu não posso pegar simplesmente esses desenhos e reorganizar? Porque pode acontecer, pessoal, de na hora que você reorganizar esses desenhos, as cotas desconfigurarem, alguma coisa explodir no meio do caminho, né? Pode acontecer, e é isso que eu falei das cotas, é bastante comum acontecer, então tomem cuidado, tá? Pode acontecer qualquer tipo de erro, então copiando esses desenhos e deixando esses daqui como estão, eu garanto que no meu desenho eu vou ter um backup de tudo isso. Tá? Eu não vou precisar ficar modificando. Se deu errado, eu simplesmente apago e copio de novo. Tá bom? Então criem essa cópia de segurança aqui. Tá? E agora eu posso reorganizar os meus desenhos. Agora sim, eu volto no meu layout e vejo se vai caber tudo aqui na minha prancha. Beleza? Dou 2 cliques e aqui eu vou ensinar um comando para vocês. Tá?
O comando, eu vou sair da minha viewport só para escrever o comando aqui que vocês vão utilizar, que é o comando de plotagem, tá, pessoal? Deixa eu só ver se o tamanho da letra tá legal. Vou aumentar um pouquinho para vocês terem essa visualização melhor do comando. O comando é o seguinte: Z mais Enter. Depois, vocês vão escrever a seguinte frase: 1000 barra 50 XP. E depois dá um Enter. Tá? É isso aqui que vocês vão... Esse é o comando que vocês vão utilizar. Parece extremamente complexo, mas não é. O que quer dizer isso? Eu ativando o comando Z dentro da minha viewport, tá? Isso eu já vou exemplificar, mas isso daqui tudo tem que acontecer dentro da viewport. Ativando o comando Z, que é o comando de zoom, eu vou conseguir fazer uma escala de zoom para o meu desenho. Tá? Esse 1000 corresponde à minha prancha em milímetros. O 50 corresponde à escala que eu estou utilizando nos meus desenhos. Qual que é a escala? 1:50. Se eu estivesse utilizando 1:100, esse número seria 100. Tá? E o XP é para não dar, né, para exatamente falar para o CAD que você está fazendo uma plotagem que não está dentro da configuração que que o CAD te solicita. Tá? Então sempre tem que ter o XP. Esqueceu do XP, vai dar erro. Beleza? Vamos fazer isso na prática? Olha só. Entro aqui na minha viewport e vejam que a escala se dá pela quantidade de zoom que eu aplico no meu desenho. Se eu der um zoom maior, a minha escala vai ser menor. Se eu tirar o zoom, a minha escala vai ser maior. Tá? Deixa eu voltar para esse daqui, ó, onde exatamente eu preciso. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer esse comando. Z Enter 1000 barra 50 XP. Enter. Olha só, ele já deu uma quantidade de zoom exatamente para minha escala. O que aconteceu aqui, pessoal? Eu vou sair da viewport só para vocês terem essa visualização. Olha só, o meu desenho não coube na escala 1:50, ele não coube na minha prancha. Ele comeu uma parte do desenho. O que isso significa? Que essa prancha é muito pequena para essa escala que eu estou fazendo. Duas opções que vocês podem fazer. Vocês podem aumentar essa escala tipo para 1:75, então vamos testar outra escala. Dou 2 cliques para entrar na minha viewport, tenho acesso ao desenho. Z Enter 1000 barra 75 XP Enter. Olha só, se eu tivesse desenhado na escala 1:75, essa planta caberia normalmente em uma prancha A1. Só que, como eu não tenho só essa planta, eu tenho vários desenhos, eu prefiro, tá, que vocês não façam na escala 1:75. Até porque vocês teriam que mudar todos os símbolos que vocês utilizaram aqui. Símbolos e textos. Por que vocês precisariam modificar? Porque na escala 1:50, os textos têm uma altura específica. Na 1:75, ela tem uma altura maior. Se vocês fazem um desenho configurado na escala 1:50, só que plota numa escala 1:75, 1:100 ou outras diversas, os teus textos tendem a ficar cada vez menor e cada vez mais ilegíveis. Então prestem atenção, se vocês desenharam na escala 1:50, vocês plotam na escala 1:50. Se vocês desenharam na escala 1:100, vocês plotam na escala 1:100. Tá? Isso vale para todas as escalas. Então essa prancha aqui não serve mais para mim. Agora eu vou para a minha prancha A0. Beleza? Mesmo processo. Venho aqui na minha Death Points, né? Faço a minha viewport, MV, Enter, crio a minha viewport, tá? Vou entrar na minha viewport e vou fazer aquele esquema do zoom. Z Enter 1000 barra 50, que agora é na escala 1:50, XP, Enter. Vamos ver. Olha só.
aqui eu já consigo fazer, colocar os meus desenhos de forma correta, tá? Uma grande coisa que vocês precisam saber e precisam estar atentos sempre, pessoal. Se você configura essa escala, e vejam que aqui tem um número redondo, tá? Tá 20, esse número aqui. Se eu tirar o zoom, se eu mexer na roda do meu mouse, eu já perco toda essa escala. Então vejam, por mais que esteja aproximado, olha só, tá 19.8 alguma coisa, por mais que esteja aproximado, esse desenho não está na escala. Então prestem muita atenção. Se vocês fazem esse esquema Z Enter 1000/50 XP, se vocês configuram isso, não mexa na roda do mouse. Você pode clicar a roda do mouse, mas não rodar. Se vocês rodaram a roda do mouse, vocês mexeram no zoom, vem aqui e faz o comando de novo. Tá? Nunca é demais vocês fazerem esse comando. Vocês podem fazer várias vezes. Tá? Vocês vão ver que eu, particularmente, vou fazer várias vezes esse comando. Porque eu preciso tirar o zoom, colocar um desenho aqui, colocar outro desenho lá. Então vocês vão ver que eu vou fazer várias vezes. Tá? Bom, como que eu diagramo? Como que eu faço a diagramação dessa prancha, pessoal? Lembrem que o meu espaço é o espaço da margem. Tá? Outra coisa, lembrem que a viewport ela não é criada no espaço da folha, né? Ela é criada no espaço da margem, beleza? Então, pessoal, eu vou agora organizar os meus desenhos aqui dentro. Vamos lá. Eu tenho todo esse espaço aqui entre a minha planta, né? Minha planta baixa e minha planta de cobertura. Precisa de tudo isso? Não precisa. Eu simplesmente, com a minha prancha, com a minha viewport ativada, eu venho, seleciono o meu desenho, e como ele está em grupo, é muito mais fácil, né? Eu venho e arrasto lá para o lado, tá? Precisa estar colado? Não. Deixa um espacinho ali, suficiente, só suficiente para ter o espaço dos cortes. Beleza. Qual que é a próxima coisa que eu coloco? Vamos colocar os cortes. Tá? Eu vou colocar esse corte aqui, ó, que é o meu corte longitudinal. Eu vou colocar ele aqui embaixo, que ele é o que toma mais espaço. Depois eu vou colocar, deixa eu ver, corte B e corte C. O corte B e o corte C, eles vão um em cima do outro. Depois eu ajusto, faço um ajuste fino, né? Eles vêm aqui, por exemplo. Eu tenho meu gabarito de áreas e tenho a minha tabela de esquadrias. Vamos ver como que está isso na prancha. Olha só. Z 1000/50 XP. Vamos ver o que eu consegui. Olha só. Vou clicar para fora só para ter uma visão geral da prancha. Aqui eu tenho uma distância legal entre o término do desenho e a minha borda, né? Deixa eu pensar o que eu posso organizar. E falta ainda mais um desenho, né? Deixa eu voltar no meu model. Faltam mais 2 desenhos. Eu posso jogar esse gabarito de áreas aqui do lado. E essa elevação da fachada eu posso jogar aqui do ladinho. Vamos ver se eu consigo espaço para tudo isso. Olha só. Consigo. Né? Eu venho aqui, ativo minha prancha, ativo minha viewport novamente. Agora eu faço ajuste fino. O que é o ajuste fino, pessoal? Eu venho aqui, né, e coloco todos os níveis, né, tudo certinho, todos os desenhos alinhados, tá? Olha só, os cortes, como eles estão um acima do outro, eu posso alinhar esses cortes todos bonitinhos, ó. Tá? Vou voltar aqui, vou posicionar novamente dentro da minha prancha, né? Z Enter 1000/50 XP. Beleza? E aqui eu posso fazer um ajuste mais fino, um pouco mais preciso, olha só. Tá? Tudo isso daqui vai um pouquinho para cima para não comer nenhuma parte, né, do desenho. Atentem-se sempre, pessoal, se todas as partes do desenho estão visíveis, se nenhuma parte do desenho fica sobreposto ao seu carimbo. E aqui nesse desenho,
Eu vou até jogar um pouquinho essa planta, essa implantação um pouquinho para lá, ó, para ficar tudo mais correto, tá? Eu posso jogar essas duas plantas aqui, esses dois cortes para cá também. Isso. Talvez até, pessoal, eu faça isso aqui, ó. Vamos inverter. Isso aqui fica aqui em cima e os dois cortes descem. Ah, bem melhor. Tá? Vou clicar para fora, 2 cliques para fora. E vamos ver se está tudo visível, pessoal. Ó, aqui quase chegou na bordinha, né, da minha margem, então tá tudo certo. Aqui também. Aqui também. Não tem nada sobreposto ao meu carimbo. Não se preocupem que esse quadriculado não vai sair, tá, na sua impressão. Tá tudo bonitinho. Tudo certo, tudo dentro das pranchas. Tudo dentro da prancha, aliás. Professor, preciso organizar os meus desenhos dessa forma especificamente? Não, pessoal. Vocês podem testar outras formas de organização da prancha. E aí é com vocês, né? A forma de plotagem, a forma de organização, de diagramação dessa prancha é com vocês, tá? Vamos ver a ordem dos desenhos, se tá legal. Ó, começo com a planta baixa, depois vem com a alocação e cobertura, depois vem com o meu gabarito de áreas. Ó, aqui eu vou precisar mudar esses números, tá? Então vamos lá no meu model para fazer isso. Veja, aqui no model já modificou também. Tudo que eu faço dentro da minha viewport aqui é modificado no model também. Então vamos modificar esses números, tá? Então pela ordem, 1, 2, 3, depois eu venho com... eu posso vir com esse corte aqui, vou desagrupar. Tá? Eu vou editar esse número, aqui vai ser 4. Esse é o 5, normal. Aqui vai ser o 6, então, vou desagrupar. 6. E vai finalizar com a fachada. 7. Opa, 7. Beleza. Volto lá no meu layout, tá tudo modificado de novo. Tá? Mais uma vez, só para garantir, dou 2 cliques na minha viewport, Z, Enter, 1000/50 XP, Enter. Tudo certo, dou um PS para sair da viewport, beleza. Essa é a minha configuração da minha prancha, tá? Como que agora vamos fazer a configuração do meu carimbo, tá? Projeto arquitetônico, beleza, folha 1 de 1, só tem uma folha de projeto. Tiro essas informações aqui, tá? Que elas não são importantes agora. Aqui, vou tirar o número de segmento também, dá 2 cliques aqui em cima, vou escrever lá. Nossa, sério. Eu achei que era eu, fiquei mó triste. Não. Tava quanto tempo assim, pessoal? Não, prof, eu acho que foi. Não foi nem 2 minutos, eu acho. Ah, maravilha. Bom, de qualquer forma vai estar tudo gravado. Minha internet, foi mal. Mas de qualquer forma está tudo gravado, tá? Vou voltar lá. O que eu estava explicando então, pessoal, é que agora que eu organizei todas as plantas, né, todos os meus desenhos aqui na minha prancha, tá? E vocês não estão vendo, né? Ei, Senhor amado. Vamos lá. Apresentar agora, tela inteira. Agora foi. Voltando, agora sim. Como eu tenho então todos os meus desenhos já organizados dentro da planta, dentro da prancha, aliás, né, eu venho agora para o preenchimento do meu carimbo, tá? Venho aqui e coloco lá para projeto. Deixa eu colocar tudo em letra maiúscula, acho que melhor. Para projeto arquitetônico residencial unifamiliar em alvenaria. Pronto, o que eu estou falando aqui? Que esse projeto arquitetônico ele serve para uma casa, então
nossa, residencial, então uma casa que vai abrigar apenas uma família, então o lote não é subdividido, não é casa geminada, não é bifamiliar, nem multifamiliar, é unifamiliar em alvenaria, construída então com tijolos, né, de alvenaria, beleza? Aqui vocês vão colocar o nome de vocês, tá? Vão colocar o RA de vocês, beleza? E daqui para baixo não precisa de nada. Vocês vão preencher aqui com os dados, né, do terreno, quantos metros tem o terreno, né, vão contar lá, se eu não me engano tem 300 metros, 0,01, alguma coisa assim, tá, 0,10, não sei. Quanto que vocês chegaram de área de construção? 171,91. Então, aqui não é existente, tá? Só o terreno. Vocês vão tirar esse existente. Regularização, não. Aqui vocês vão colocar projeto. Tá? Vocês vão colocar aqui residência unifamiliar. Vou dar uns espaços. Tá? Para chegar lá ao vamos ver de novo, 171,91 metros. Tem alguma edificação acessória, ou seja, piscina, edícula, reforma, nada disso? Não, não tem. Então vamos fechar isso daqui. Essa linha aqui a gente pode passar aqui para cima. Isso aqui a gente pode colocar total. Tá, 171,91. Só. Aqui a gente poderia até, pessoal, colocar... deixa eu ver o que eu coloquei na minha. Ó, aqui a gente tem... Nossa senhora, peraí. Opa, foi. Aqui o que eu coloquei? Limites da construção, depois eu tenho de beirais, depois eu tenho total da construção, né, com os beirais, área permeável e taxa de ocupação. Coloquei tudo isso aqui dentro desse projeto. Se vocês quiserem copiar isso daqui, pode ser. Se não, não precisa, tá? Porque isso daqui foi para este projeto, tá bom? Situação esquemática, tá? É onde vocês inserem aqui na prancha mesmo, não precisa ir lá na viewport. Vocês inserem aqui na prancha uma situação do terreno, tá? Como que a gente faz isso, pessoal? Vem aqui na minha layer 0 mesmo, não precisa de outra. E coloco lá, o meu terreno não é um terreno não é um terreno de esquina, tá? Eu tenho aqui uma esquina, provavelmente aqui. Deixa eu só ver um negócio aqui, pessoal. Vou colocar um 5 aqui, vamos ver o que sai. Beleza. Aqui, ó, pessoal, eu vou fazendo no olho, não precisa ter uma definição correta ou tão correta disso daqui, tá? Porque isso daqui é só um esquema de situação do terreno que vocês vão utilizar só para saber onde o terreno está localizado, beleza? Então, só fazendo aqui uns desenhos a olho. Professor, qual que é a medida da rua? Não sei, só você fazer a olho ali já basta, tá? Bem simples, não precisa de nenhum tipo de delimitação correta, nenhum tipo de medida, nada disso, tá? Para que serve essa situação esquemática? Para saber onde está localizado o meu terreno. Se ele é uma subesquina, se ele é um terreno de meio de quadra, se ele é um terreno, né, de esquina. Esse terreno, se eu não me engano, ele é um subesquina, não tenho certeza. Ele vai ficar justamente aqui, ó. Eu faço uma achura no meu terreno, tá? Coloco lá os nomes deles. Por exemplo, deixa eu colocar aqui, tipo, pego esse texto aqui, vou copiar porque ele está num tamanho legal. Nós temos os lotes, por exemplo, só um exemplo aqui, tá, pessoal? 01, 02 e 03. O meu é o lote 02. Então aqui eu vou colocar, ó,
02, 03. Beleza. Venho aqui, seleciono aqui na minha achura, só para contornar. Né? Depois coloco lá o nome da rua. Rua Maria Garcia de Souza, por exemplo. Tá? E essa é a minha situação esquemática. Coloca lá o norte também, o norte está para lá no caso, né? Coloca lá só uma setinha do norte e pronto, aqui está a sua situação esquemática. É só isso, não precisa de mais nada. Tá? E agora, pessoal, a gente passa para a nossa plotagem efetiva. Tá? O que vai ser essa plotagem? Como que a gente faz essa plotagem, aliás? Duas opções aí, ou dá um Ctrl P, tipo para imprimir, né? Ou você digita plot. Tá? Essa plotagem que eu vou ensinar para vocês é uma plotagem simples. Ou seja, nós não vamos mexer em todas as opções, é uma plotagem muito mais simples. Por isso que eu pedi para vocês configurarem as layers, tá? Configurarem as linhas, as espessuras, aliás, das layers aqui no seu Layer Properties. Beleza? Como que a gente vai fazer? Digita lá, plot, Enter. Primeira coisa, quando você vai plotar, você vai escolher a sua plotadora, a sua plotter, né? Para esse caso, como nós não vamos plotar diretamente para uma impressora, tá? Nós vamos transformar o arquivo em PDF. Então você vem aqui, DWG to PDF, tá? Vamos escolher aqui em Properties o tamanho... Opa, mentira. Aqui só se não tiver o tamanho, mas eu falo disso. Eu falo de algumas peculiaridades, tá? Vamos escolher aqui no Paper Size o tamanho da nossa prancha. E aqui muita atenção, pessoal. Nós temos vários tipos de prancha que já vem, vários tamanhos, né? Que já vem configurado para o padrão do AutoCAD. O que nós vamos usar é o padrão ISO, o padrão internacional, tá? Mas tem vários tipos de ISO, tá? O que nós vamos utilizar? ISO Full Bleed, tá? São esses que estão escritos, ISO Full Bleed. Por que Full Bleed, pessoal? Quando a gente utiliza, né, algum tipo de impressão, isso vocês vão ver em outros softwares também, existe uma coisa que se chama sangria, né, que são algumas margens automáticas que o programa coloca como, não opcionais, mas como obrigatórias quase, que é justamente como que eu explico para vocês? Quando você vai imprimir uma prancha, né, a impressora ou a plotter, ela tem algumas roldanas, né, que precisa puxar o papel. E essas roldanas ocupam um pequeno espaço dentro da folha. Tá? Esse espaço ele pode ser automático ou você pode determinar o espaço. É o espaço da margem. É justamente o espaço da margem que a gente determina. Tá? Então, no mínimo 7 milímetros a gente tem que deixar. Aqui no CAD, ele dá a opção se você desenhou com margens ou se você não tem margens. No nosso caso, a gente desenhou as margens, a gente já determinou o tamanho dessas margens. Então, a gente não precisa tirar a sangria, no caso do papel, beleza? Então, isso que o Full Bleed quer dizer. Full Bleed quer dizer que todo o espaço do papel vai ser utilizado, tá? E que nós já desenhamos a margem. A impressora não vai precisar se encarregar disso, ok? Então, sempre que a gente fizer uma plotagem em PDF, tá? A gente vai escolher ISO, Full Bleed e daí o tamanho da nossa prancha. No nosso caso, A0. Nós vamos ver aqui ISO, Full Bleed, A0. Confere as medidas, são essas medidas mesmo, tá? Seleciona. Vejam que aqui no meu preview, ele já mudou o tamanho, tá? Próximo, o que vai ser plotado? Né? Qual que é a área de plotagem? Todo o layout? Não. O que vai ser plotado vai ser Window, a gente vem aqui em Window e ele vai fechar essa janela. E vai me dar a opção de escolher uma área de plotagem. Qual que vai ser a minha área de plotagem, pessoal? Todo o meu papel,
para fora das margens. Então venho aqui nas bordas do meu papel e faço como se fosse um retângulo, olha só, de uma ponta a outra, tá? Aqui eu preciso configurar duas coisas: centralizar a plotagem e fit to paper, que significa, né, ajustar ao tamanho do papel. Por quê? Porque você se encarrega de fazer essa configuração do papel, né? Você fez o seu papel, você montou a sua prancha, você deixou as bordas e você assegura, você garante que o seu desenho está na escala correta e que para ele manter a escala, você precisa centralizar essa plotagem e deixar todo o teu desenho ajustado ao tamanho do papel, tá? E aqui a gente vai dar um Apply to Layout. O que significa isso? Você vai salvar todas essas configurações e vou dar um Cancel. Olha só o que aconteceu. Lembra daquele papel, daquele quadradinho que tinha ficado aqui embaixo, pequenininho? Agora ele está inteiro na minha prancha, exatamente do tamanho que eu determinei, tá? Quando eu voltar aqui na minha plotagem, então Plot, e venho aqui, posso até vir aqui em Previous Plot, mas não tem necessidade porque já está salvo, ó. Todas as minhas configurações que eu fiz até agora estão salvas, beleza? Próximo passo é determinar o estilo da minha plotagem, tá? Então, aqui dentro do CAD eu tenho vários CTB. O que é um CTB? Um CTB, pessoal, é um arquivo de plotagem, um arquivo de informação dessa plotagem, tá? É aqui nesse CTB que vai conter, né? É esse CTB, aliás, que vai conter todas as informações da minha plotagem. Informações de layers, informações de peso de linha, informações de cores, informações de tudo que se relaciona à plotagem. Como que vai ser a aparência dessa plotagem, tá? Mas nós temos alguns CTBs prontos, né, do AutoCAD. Nós temos o nome, que não vai utilizar nenhum CTB. Nós podemos utilizar o ACAD, tá? E aí a gente pode fazer uns testes, ó. Deixei no ACAD e vou dar um preview. Olha só, ele saiu todo colorido. Esse é o padrão de plotagem que a gente utiliza para o projeto arquitetônico? Não. Vamos ver as espessuras? Ó, as espessuras estão corretas, tá? Vejam, mais fino, mais grosso, a achura bem fininha e depois tem os desenhos mais, né, as linhas mais espessas, ó, tá tudo certo. Só que ele tá colorido, ele não pode sair assim, né? Vou dar um ESC, ele volta aqui para essa janela. Vou colocar lá Grayscale, por exemplo, escalas de cinza, e vou dar um preview. Olha só, ele vai fazer a minha plotagem conforme a cor que está lá no meu desenho. Quanto mais clara a cor, mais clara ela vai aparecer aqui, só que em tons de cinza. Também não é o que a gente precisa. O nosso esquema de plotagem que a gente utiliza, né, para plotagem de desenhos arquitetônicos é o monochrome, ou seja, tudo vai sair em preto, não vai ser em escala de cinza, vai ser em preto. O que vai definir se uma prancha, se uma linha está mais próxima ou mais distante, é justamente essas espessuras. Vejam só, ó, tá tudo configurado, todas as espessuras configuradas, as achuras bem fininhas, o que está cortado bem mais grosso, né? Os textos e as cotas com linhas médias, tá? Aqui na minha fachada eu consigo ter a noção do que está mais à frente, do que está mais ao fundo, né? Consigo ter noção também do que está errado, do que precisa ser modificado, tá? Então, por exemplo, aqui nas minhas portas, ó, eu tenho várias folhas de porta aqui, só que saiu como um bloco único. Talvez a minha layer de portas e janelas eu precise diminuir um pouquinho a minha espessura, tá? Mas vejam, tá tudo configurado. Aqui vocês veem se realmente essas configurações que vocês fizeram estão funcionando, tá? Se todos os desenhos estão funcionando, se tem coisa sobreposto, se tem coisa sobreposta. Olha só, uma coisa que eu já vi que está de errado. Os meus tracejados estão muito pequenos. Vamos voltar lá e vamos modificar. Tá? Então fechei a minha
minha janela de plotagem. Eu venho aqui, ó, só para eu ter uma visualização melhor de como tá, tá? Dou um LTS, não precisa ir lá no model, aqui no layout mesmo, um LTS, coloco lá, vamos colocar um 3, vamos ver o que sai. Ó, já melhorou, né? Vamos testar a plotagem assim, plot, preview. Mais ou menos, melhorou, só que pode melhorar mais. Vamos voltar lá. LTS, vamos colocar um 7. Plot, preview. Ó, melhorou. Agora tá certo. Tá? Todas as minhas tracejadas estão aparecendo. As minhas traço ponto também estão aparecendo, né? Tá tudo certinho. E é aqui, pessoal, que vocês fazem toda a verificação do desenho. Vocês veem se está tudo funcionando, se está precisando de algum ajuste, né? Se está tudo funcionando como deveria, se está tudo no lugar, tá? Vejam se está tudo correto. E aí vocês vão fazer a plotagem final, tá? Estando tudo ok, vocês só dão um ok. Escolhe o local de salvamento, tá? E salva o seu desenho. Pronto. Desenho plotado. Agora é só mandar no portal. Tá? Pessoal, agora, antes de finalizar aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o CTB. O que é um CTB, né? Eu já falei o que é, mas como configurar um CTB? Que eu falei lá no vídeo, né? Por que lá no vídeo que tem disponível, em outro vídeo sobre plotagem, por que nós não configuramos o CTB agora? Porque lá naquele vídeo eu tinha configurado, né, eu tinha feito o uso dos elementos anotativos. Quando a gente usa os elementos anotativos, a gente pode modificar a escala conforme o desenho, tá? E o CTB também ele pode ser modificado. Então vamos lá. Dentro da janela de plotagem, tá? Eu posso configurar o CTB, mas uma ressalva aqui, pessoal, não é porque eu estou fazendo essa plotagem simples que eu também não posso configurar CTB, posso também, tá? E aqui eu venho clicar nessa chavezinha aqui, no editar, e eu venho para essa janela de configuração. E vejam que aqui eu tenho todas as minhas cores, então pela cor eu consigo determinar qual a espessura dela, qual a cor que ela vai aparecer na plotagem, se ela vai ser preta, se ela vai ser amarela, se ela vai ser vermelha. Vou fazer um teste rápido aqui com vocês, pessoal. As minhas cotas, né, deixa eu ver aqui. Ver aqui na minha tabela de layers, as minhas cotas, elas estão com a cor 30, tá? Eu vou lá no meu CTB, então venho no layout, faço a plotagem, vou aqui no meu CTB, tá? Aliás, vou vir aqui em criar um novo CTB, Start from Scratch, vamos lá, vamos fazer um CTB teste. Isso tudo tem explicado muito bem no outro vídeo, tá, pessoal? Então, vou ficar repetindo coisas aqui. Vou concluir, isso, e vou vir configurar esse CTB. Primeira coisa, eu vou selecionar todas as minhas cores e vou dizer para essas cores que elas vão aparecer em preto. Só que lá eu vou voltar lá na minha cor 30, que é a cor das minhas cotas, e vou falar que ele vai aparecer em vermelho. Vamos ver o que vai acontecer. Vou salvar, tá? E vou dar um preview. Vejam, tudo que estava na cor 30 apareceu em vermelho. Beleza? Só o que estava na cor 30 apareceu em vermelho. Tá? Essa é a função do CTB. Se eu quiser que além de essa cor 30 ela tenha a cor vermelha, ela esteja numa espessura bem específica, por exemplo, line weight aqui eu venho e coloco 0.9, já avacalhando aí, né, para vocês verem. Vou no preview, olha só o que acontece. Ela vai ficar vermelha e grossa. Beleza? O que eu costumo fazer, pessoal? Como aqui é uma plotagem simples, é uma coisa que a gente não precisa ficar configurando o CTB, não necessariamente, eu só venho aqui no Monochrome,
e faço a minha plotagem, que aqui é o que eu tenho, né? Aqui é o que eu vou ter, é onde eu vou ter todas as minhas configurações que eu fiz até então. Beleza, pessoal? Bom, esse é o passo a passo da plotagem, tá? Depois que vocês plotarem, é esse arquivo PDF que vocês vão mandar lá no portal, beleza? Sem crise, é só ver esse vídeo novamente se você não entendeu, tá? Faça essa configuração, teste vários tipos de diagramação e plotagem, veja quais são as diferenças e aí vocês vão pegar essa malícia da plotagem. E lembrem-se que este modelo, esta forma de plotagem que eu ensinei para vocês agora, não é a única, tá? Existem várias, né, diversas formas de plotagem, esta não é a única, beleza? Simples, rápido, né? E conforme vocês vão pegando a manha, né, vai ficando muito mais simples, beleza?